nunca se viu tanta gente carregando uma perseguição homossexual como atualmente. Na verdade, homossexualismo não é simplesmente uma ideia, uma filosofia, é também, não deixa de ser, mas não é só isso. Um estilo de vida que cai de paraquedas na vida de uma pessoa. Mas como nós estamos demonstrando historicamente, eu quero que você entenda o seguinte, que na realidade, toda essa atmosfera onde tanta gente está sendo pressionada, ativada malignamente na sua sexualidade, tudo isso é a consequência da consequência, da consequência, da consequência, da consequência da morte do matrimônio. É isso que eu quero que você entenda. Eu sei que muitos de nós, principalmente a igreja, que tem uma tendência maior de apenas espiritualizar as coisas, a gente olha para um quadro de homossexualidade e às vezes a gente rotula isso de várias formas. Até mesmo pensando que aquilo é simplesmente um resultado da escolha daquela pessoa. Mas eu quero que você entenda que existe, na verdade, além da prática homossexual, que obviamente é uma escolha, existe uma perseguição, que é involuntária, que vem por herança. Por isso que quando você olha na Bíblia, você vai estudar sobre essas questões. Se você for comparar a questão do adultério e a questão da homossexualidade, e você for fazer um estudo sério na Bíblia sobre isso, você vai perceber que o peso que a Bíblia dá para a homossexualidade é quase nada perto do peso que a Bíblia dá para o adultério. Porque homossexualidade, essa perseguição homossexual só é a pontinha do iceberg. Mas tem toda uma história de fragmentação familiar, toda uma história que envolve heranças espirituais altamente contaminadas por perversão sexual, toda uma herança cultural que vai sendo legada, como a Bíblia fala, a maneira como Satanás, na verdade, tem influenciado os filhos das trevas. A palavra aí, quando ele atua, é essa palavra energizar. E é o que a gente observa, é uma ativação maligna do sistema hormonal. E muitas pessoas realmente estão carregando isso desde a mais tenra infância. Por isso, esse conflito, que se homossexualidade é algo relacionado a um DNA, a uma herança física, ou se é uma escolha. Mas sem discernirmos heranças espirituais, heranças culturais, a gente nunca vai chegar numa conclusão real do que realmente está acontecendo. Mas eu acho importante todo esse apanhado que nós estamos fazendo aqui, para nós entendermos de onde toda essa situação está vindo. Como nós colocamos, epidemia de adolescentes grávidas, pais precoces, a partir do momento que houve a banalização do casamento, essa epidemia de adolescentes grávidas, pais precoces, a indústria do aborto, um aumento exponencial das desordens psicoemocionais, abuso infantil em larga escala, confusão entre correção e violência e a delinquência. Distorções no campo da moralidade e sexualidade. A homossexualidade é resultado de uma dura perseguição herdada espiritualmente, que ao se instalar, ativa de forma maligna o sistema hormonal da pessoa.
é o que a gente observa, distorcendo gradativamente a identidade sexual do indivíduo. Em muitos casos que a gente atende, a gente constata um esquema multigeracional de propagação de abusos e imoralidades, praticados, na maioria das vezes, de forma calada, na surdina. Não são coisas que as pessoas falam e compartilham normalmente. O que a gente observa hoje realmente é um desafio muito grande. E tudo isso agora está produzindo um conceito de família sem o casamento. Esse é o fundo do poço de uma sociedade rumo à destruição. Então, praticamente, quase que já se institucionalizou-se um conceito de família sem o casamento, sem lealdade, sem compromisso, sem confiança, sem amor sacrificial, sem verdade. E todos esses valores e mecanismos é que nos fazem participantes da natureza divina. Tudo isso está sendo cada vez mais excluído, fragilizando ainda mais os alicerces da sociedade. Por isso que sem esse alicerce, toda tentativa, todo esforço de lidar com a rebelião, a violência, a criminalidade, a imoralidade das decorrentes gerações é como enxugar gelo. Não tem como lidar com tudo isso que apavora os governos hoje em dia. Toda criminalidade, marginalidade, drogas, violência, tudo isso, gente, só é consequência da consequência da consequência da morte do matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Quanto aos adúlteros e impuros, Deus os julgará. Então a gente começa a ver hoje como os valores vão se invertendo. Os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão lutando pelo casamento, mas não pode chamar isso de casamento. Se dois homossexuais querem viver juntos, eu acho que isso é um direito que precisa de ser respeitado, não é verdade? Agora, por favor, só não me chame isso de casamento, dê um outro nome qualquer. Não é verdade? Nós temos que respeitar as pessoas, mas eu estou colocando tudo isso para entendermos que tem uma história que não pode ser negligenciada. É importante você entender onde nós perdemos o rumo. A partir do momento que o casamento foi banalizado, nós começamos a perder o rumo. E as consequências estão se agravando cada vez mais. Mas eu creio que nós podemos reverter isso. Uma pessoa que tem me chamado muita atenção é o primeiro-ministro da Inglaterra, David Cameron. E esse cara está tendo um discernimento sobre a família, porque ele carrega aquele conceito, essa tradição inglesa de que o lar é o castelo forte do inglês e a base da sociedade. E esse cara tem feito denúncias realmente assim explosivas. Inclusive ele fala que a denúncia dele é exatamente contra o que ele chama os maridos e os pais irresponsáveis que por qualquer motivo banal e imoral abandonam suas esposas e seus filhos. Ele fala, olha, essas pessoas precisam ser estigmatizadas pela sociedade. Porque quando um pai abandona filhos, abandona a responsabilidade com a família, ele fala, olha, esse cara tem que ser comparado a um motorista bêbado. Ele vai fazer uma tragédia.
Porque esses filhos que estão sendo abandonados, eles têm de 5 a 10 vezes mais chance de se envolver com drogas, se envolver com marginalidade, com criminalidade. E isso, obviamente, afeta a economia de todo um povo. Num país de primeiro mundo como a Inglaterra, quem vai pagar essa conta? É o sistema previdenciário. Então ele falou, olha, eu tenho uma solução para a crise econômica do país, ele falou. E a solução é essa. Os pais que abandonam filhos, que abandonam família, precisam de pagar mais impostos. Precisam ser responsabilizados por isso. Eles têm que pagar a conta, porque isso custa extremamente caro. Uma mulher que foi abandonada pelo marido tem 5 a 10 vezes mais chance na Inglaterra de se envolver com alcoolismo, drogas, problemas psiquiátricos, uma série de coisas assim. O que a gente observa hoje é que até os países que estavam mais moralmente frios, eles estão entendendo por uma questão sociológica que o que funciona é o matrimônio nos moldes da Bíblia. A França, eles não quiseram aprovar o casamento homossexual. Não é por uma questão de convicção religiosa, mas convicção sociológica. Isso não dá certo, não funciona. Não funciona. O que funciona é marido e mulher. Fidelidade, lealdade. Isso é o que funciona. Irmãos, nós conhecemos bem as nossas raízes aqui no Brasil. Nós não temos uma história fácil. Na verdade, quando a gente olha para as nossas raízes, elas são profundamente contaminadas. Contaminadas por imoralidade, ocultismo, feitiçaria, idolatria, tanta coisa. Mas Deus tem levantado um povo. Deus tem levantado uma igreja que de fato é coluna e firmeza da verdade. Uma igreja que discerne, olha com discernimento para a sua história. Irmãos, não adianta a gente ficar lamentando a nossa história trágica, como fomos abusados. Temos uma história de abuso, de colonização, uma história trágica, terrível. Mas nós temos que redimir isso, não é verdade? Nós temos que entender o que vem acontecendo. Restaurar esses lugares antigamente assolados de geração em geração. Até aqui, simplesmente nós temos ouvido e aceitado todo esse processo de hollywoodização do mundo, muitas vezes abraçando esses valores, deixando com que isso entre no nosso espírito, nos destruindo como nação. Mas hoje, nós temos um povo. O censo fala, são 42 milhões de pessoas que pelo menos acreditam nesse livro que é a palavra. Algo já tem acontecido. Tem estado em lugares onde jovens, adolescentes, eles estão fazendo um voto de castidade até o casamento, expressando lealdade, fidelidade à pessoa com quem eles vão casar, sem saber quem vai ser. Isso é alicerce. O que eu quero que, como igreja, nós temos que deixar as coisas de menino. Chega da gente só ter um rótulo de religiosidade ou querer o evangelho que é um ticket para o céu. Ou aquele evangelho triunfalista onde um pregador chega e promete mundos e fundos que Deus vai fazer e acontecer, mas não te dá as verdades, os princípios para que essas supostas profecias se concretizem.
Eu creio que Deus está levantando gente que tem cabeça e coração no lugar. Gente que sabe julgar as profecias. Gente que não engole qualquer coisa que é colocado, julgado assim. Irmãos, nós precisamos de uma transfundação de valores a partir da igreja, e sem isso nós não vamos discipular a sociedade. A primeira linha da grande comissão é fácil: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Gente, nós inclusive passamos essa fase no Brasil. No Brasil só vai para o inferno quem quer, porque o evangelho é pregado para todo lado. Agora, fazei discípulos de todas as nações, pessoas que se submetem à disciplina de seguir a Jesus, negando-se a si mesmo. É outra conversa. Nós estamos falando de valores, uma mudança profunda. E realmente você não pode mudar uma pessoa sem mudar os valores dela. E o principal mecanismo para isso é o matrimônio. Porque o matrimônio consegue congregar todos os valores que nos fazem experimentar a intimidade com Deus. Como eu disse, o noivo está às portas. Como é que Deus está preparando a igreja dele para as bodas do Cordeiro? Qual que é o ponto onde realmente essa prova vai se dar na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Como é que eu sei que eu estou preparado para a volta de Cristo? Não é pelo rótulo religioso que eu carrego, mas é pela minha responsabilidade matrimonial e familiar. E se eu não sou fiel a isso, muito menos a Deus. Deus não se ilude com a aparência humana. Essa é a maneira com a qual Deus está nos preparando para vivermos esses dias que são dias tão difíceis. Eu não quero com isso trazer uma condenação para aquelas pessoas que têm sofrido perdas nesse sentido, porque a gente sabe, Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Mas eu creio que Deus quer realmente nos encontrar como os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Curva a sua cabeça, então, no nome de Jesus.